dia, meus amados irmãos e irmãs. Trazemos hoje o relato bíblico de Mateus 14, 22 até 36. Seria muito importante e interessante você fazer a leitura desse texto, que é uma dessas leituras e uma dessas histórias bíblicas que gostamos muito de ouvir sempre de novo. Ali nos relata a experiência do apóstolo Pedro com Jesus, o discípulo, em que Jesus se apresenta diante deles numa grande tempestade no mar, e eles estavam para se afogarem, em grande perigo. Eles gritaram: "Socorro, Senhor!" E Pedro se prontificou a ir ao encontro dele para ver se realmente era Jesus que estava ali. Sabe o que Jesus disse? "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro foi, e diante do que ele estava vendo, um vento forte, as águas profundas, ele começou a afundar, porque sentiu medo. E Jesus então o acudiu. Essa história, esse relato nos fala da nossa fragilidade, da nossa instabilidade na fé. Pensando bem, somos muito parecidos com Pedro. Veja, começamos o dia determinados a sair do barco e a enfrentar o mar da vida de peito aberto. A primeira contrariedade tira-nos a estabilidade e afundamos sem dó e nem piedade. O chão firme vira mar e nos engole. Isso acontece muitas vezes conosco. Não é bem assim? Na minha juventude, nós chamávamos isso de fossa. Eu estou na fossa. Hoje se diz que essa pessoa está meio down. Bom, Pedro é o discípulo de Jesus que mais se parece conosco. É incrível isso. Jesus disse para ele: "Sobre esta pedra construirei a minha igreja." Ele estava se referindo à afirmação que Pedro fez, a confissão que ele fez lá no versículo 32. O Senhor é o Filho de Deus de fato. Na verdade, Pedro era um homem, um discípulo instável, complicado, cheio de medos. Bem que ele poderia ser talvez o líder dos depressivos. E não foi somente dessa vez que Jesus deu uma chacoalhada em Pedro. Em outros momentos, que você também conhece, ele não correspondeu à fé que dele se esperava. Mas não tem problema. Balançar na fé é uma característica nossa, não é mesmo? Ainda bem que a Bíblia diz que Deus nos segura, assim como Pedro. Jesus não abandona Pedro em sua fé que duvida. Olha que interessante isso. E ele também não nos abandona quando fraquejamos. Olha que maravilha isso. Nós precisamos guardar essa palavra. Ele não nos abandona quando fraquejamos. Quando o chão parece sumir sob os nossos pés, não hesite. Faça como os discípulos. Grite, se for preciso: "Socorro, Senhor!" É aí que Jesus sobe no barco da nossa vida. E então o vento se acalma. E mais uma vez podemos confessar como Pedro também fez. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, querido Filho de Deus amado, perdoa a nossa pequena fé. Segura nossa mão quando nos sentimos afundando. Caminha em nossa direção sobre o mar das nossas dúvidas e temores
e entra no nosso barco para que as ondas se acalmem e o vento cesse. Obrigado, Jesus. Amém.